Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que não cabe reconhecer culpa concorrente do consumidor em casos de fraudes bancárias decorrentes de falhas de segurança das instituições financeiras. No caso analisado, um cliente foi vítima de golpe da mão fantasma quando um estelionatário, fingindo ser funcionário do banco, a induziu a instalar um aplicativo que permitiu o acesso remoto à conta. Com isso, o criminoso realizou um empréstimo de R$ 45 mil e diversas transações incompatíveis com o perfil do correntista. Em primeira instância, o banco foi condenado a restituir integralmente os prejuízos. Contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a culpa concorrente da vítima e reduziu a indenização pela metade. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e determinou que o banco indenize integralmente a correntista pelos danos sofridos. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que os bancos têm o dever de adotar e aprimorar mecanismos de segurança que identifiquem operações atípicas, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço. O ministro destacou que o cliente busca segurança ao contratar serviços bancários e não assume risco maior por usar ferramentas digitais. Ele explicou que a culpa concorrente só se aplica quando a vítima age conscientemente, de modo a aumentar o risco de dano, o que não ocorreu no caso, pois a cliente foi enganada por um fraudador que se passou por funcionário do banco. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que não é possível reclassificar o crime de calúnia para injúria, que é um crime menos grave no caso do blogueiro Alan dos Santos. Isso violaria a súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. O processo teve início em 2017, quando Alan publicou no canal Terça Livre ofensas contra a cineasta Estela Renner, onde afirmou falsamente que ela incentivava o uso de drogas por crianças. A cineasta moveu ação por calúnia, difamação e injúria. Na primeira instância, a injúria foi considerada prescrita e o réu absolvido dos demais crimes. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão, afastou a prescrição e o condenou por calúnia, entendendo que ele imputou falsamente à vítima um crime previsto na Lei de Drogas. No recurso ao STJ, a defesa alegou a ausência de intenção de caluniar e invocou a liberdade de expressão. O relator do caso, em decisão individual, chegou a reenquadrar o crime para injúria, reconhecendo a prescrição. Estela Renner recorreu então por meio de agravo regimental, levando o caso à sexta turma. O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que o Tribunal de Justiça já havia analisado detalhadamente as provas e alterar a tipificação exigiria reavaliar os fatos, o que é proibido pela súmula 7. Com base nisso, o colegiado deu provimento ao agravo regimental da vítima e decidiu não conhecer o recurso especial da defesa, mantendo assim a condenação por calúnia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de aplicar a taxa Selic como juros de mora nas dívidas civis. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que esse entendimento já foi definido pelo colegiado em julgamento anterior, em que prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo, favorável ao uso da Selic para juros moratórios e correção monetária. Com o novo julgamento, agora realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1368, a tese ganha efeito vinculante. Isso quer dizer que a decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Cueva destacou que a Corte Especial, a primeira e segunda sessões e as respectivas turmas já aplicavam esse entendimento. A decisão consolida a posição pacífica do STJ, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e garante segurança jurídica e uniformidade nas decisões. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou que a Selic é a única taxa vigente para a mora em tributos federais e possui status constitucional desde a Emenda Constitucional 113.
Cueva lembrou que o voto do ministro Raul Araújo no precedente anterior destacou que o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional prevê juros de 1% ao mês e aplica-se apenas de forma subsidiária, quando não há norma específica. De acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, a jurisprudência reforça que, existindo previsão legal para a Selic, ela deve prevalecer. Ele ressaltou que, com a Lei 14.905 de 2024, o legislador positivou essa interpretação, encerrando controvérsias sobre o tema. Assim, a Selic passa a ser a taxa referencial para juros e correção quando nenhuma outra for convencionada, garantindo coerência ao sistema normativo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.